O que eu vou falar aqui não é uma mensagem preparada para o dia de hoje, mas é sim a preparação do coração destes últimos anos da minha vida. E quando eu digo da minha vida, eu quero dizer a preparação do coração literalmente na palavra de Deus. Amados, independentemente de como nós podemos ou não estar na nossa vida, há muitas pessoas que dizem que eu posso negligenciar o sofrimento dos outros. Eu não negligencio o sofrimento dos outros. Eu aumento aquele que pode curar, que é Cristo. E isso, qualquer sofrimento, é nada nos dias de hoje, se nós estivermos em Cristo. Estão todos a entender o que eu estou a dizer? Ok, bom. Então já posso falar mais rápido. Obrigado pelo contato. Obrigado. Amados, infelizmente nos dias de hoje, e não só nos dias de hoje, nós vemos Jesus a combater contra isso. Existem falsos evangelhos, ok? Isso é tão perigoso que leva uma pessoa a acreditar que está em Cristo e no final da vida, quando ela morre, ela está no inferno. Isso é tão perigoso que a pessoa, na realidade, ela não vive a Cristo, mas vive um sentimento. Em 1 Samuel nós vemos que os amigos de Saul, e 1 Samuel 15 e 1 Samuel 13, nós vemos que Saul ofertou por ele próprio e desobedeceu então a uma regra que Samuel tinha dito. E nós vimos o que é que Deus fez? Deus fez com que as pessoas morressem. Quando a pessoa tocava na arca, mesmo que ela fosse cair, se a pessoa tocasse com desobediência, porque não queria que a arca caísse, as pessoas morriam. Então nós estamos a ver que a obediência é maior do que um sentimento de coração. Para quem acha que Jesus, ou ser cristão, é um sentimento, na verdade não é um sentimento. Em 1 João 5, 3 está a dizer: e este é o amor de Deus, 2 pontos, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Jesus Cristo disse para nós todos irmos a Ele e Ele nos aliviará. O jugo é suave e o fardo é leve. O que é que isto tudo quer dizer? Eu vivi alguns anos da minha vida sendo cristão, mas eu pecava diariamente, em todo o sentido. Cobiça, principalmente aos homens, cobiça sobre as mulheres. Às mulheres cobiça, obviamente, sobre os homens, mas principalmente sobre usuários de roupa ou coisas parecidas com essa. E isso é algo que Deus diz, através de Jesus Cristo, em Mateus 7. Ele diz assim: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Iniquidade é fazer tudo o que não é da vontade de Deus. Amados, quando eu falo, há muitas pessoas que têm duas sensações. Umas ficam-me a odiar mais e outras ficam gratas, não a mim, mas a Deus por aquilo que eu disse. Eu espero que seja a segunda no dia de hoje. Nos dias de hoje nós estamos enganados acerca do temor de Deus. O temor de Deus. Há muitas pessoas que dizem que hoje vivemos a graça, então nós não temos que ter temor. Mas isso é errado. Essas pessoas que vivem só na graça, como dizem, elas não vivem o temor de Deus. E olhem aqui, eu vou dizer vários versículos, isto está na Bíblia, ok? O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a obediência, é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio, diz Deus. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem, esse temor, ficará satisfeito e o mal não o visitará. A tua malícia, ouçam agora, a tua malícia te castigará e as tuas apostasias, ou seja, o desviar da fé, o viver pelo sentimento e não por obediência, te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos inúmeros versículos que falam sobre o temor de Deus. Eu quero que vocês tenham muito cuidado quando falamos do temor de Deus.
Amados, com todo o coração eu digo, espero mesmo que nós vivamos o que a Bíblia diz e não o engano das outras pessoas. Em 1 João diz: e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quantos de vocês sabem na realidade que nós somos chamados para cometer pecado nenhum? Nós somos chamados para viver uma vida sem pecado. Eu não sei quantos de vocês é que sabem, mas a maioria das pessoas, quando eu falo isto, elas não sabem isso. Elas dizem, ok, mas nós somos falhos e nós temos pecados. Sim, nós somos, infelizmente somos. Mas ao mesmo tempo, felizmente. Porque é que Jesus diz que ao homem é impossível, mas que só a Deus é possível? Porque é que isso acontece? Literalmente para nós não vivemos com a nossa própria inteligência, para nós não vivemos com o nosso próprio entendimento. A nossa sabedoria é vã, a nossa sabedoria vem desta terra, vem deste mundo. A nossa sabedoria leva ao inferno. Se Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, por que é que nós dizemos que o sofrimento é uma coisa má? Depende. Se for fora de Cristo, leva ao inferno. Mas se for em Cristo, leva à vida eterna. Amados, eu vou ler Romanos 6, 7 e 8, na verdade. Eu vou passar alguns versículos. Mas eu quero mesmo que tomem muita atenção, porque muitas pessoas não vivem a Cristo e depois provavelmente estarão no inferno a dizer, mas eu fiz. E Jesus vai dizer, aparte de mim, tu que praticas iniquidade. Por isso nós temos de ter muita atenção àquilo que nós fazemos diariamente. Nós dizemos sim, incendeia, nós queremos sim receber toda essa maravilhosa graça e presença de Deus. Mas quantos daqui é que sabem que é possível viver isso 24 horas por dia? É possível viver sem pecar uma vez sequer. Eu tenho um canal do YouTube, é Simeão, por isso vocês poderão ver ou não, mas nós falamos disso todos os dias lá, graças a Deus, quase todos os dias. Amados, em 1 de Pedro, eu disse isso porque eu provavelmente vou dizer Simeão, então eu vou dizer Tiago, então mas tu estás a dizer isso, mas não é possível viver o tempo todo em Cristo Jesus, mesmo sem pecar. Em Hebreus 10, 26 diz que aquele que peca voluntariamente não resta mais sacrifício pelos pecados. Cristo não é nada para ele. Aquele que peca voluntariamente eu sei que eu vou pecar porque está ali aquela mulher que infelizmente está vestida de uma maneira. Não estou a falar de ninguém aqui, estou a dar um exemplo. Aquela mulher está lá fora, está vestida de maneira agressiva ao homem e eu vou olhar só para desfazer a minha carne durante 2 segundos e provavelmente separar-me de Cristo durante o dia todo. Mas isto não é assim, nós não podemos estar separados de Cristo. Ouçam com atenção o que é que diz em 2 de Pedro 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Todos nós temos uma vocação, que é estar em Cristo, a eleição, que é estar em Cristo. Deus elegeu-nos àqueles que são verdadeiros. 2 de Pedro 1, 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Nunca jamais tropeçareis. Eu não sei se vocês estão a entender, mas nunca jamais tropeçaremos. Nunca mais vamos pecar na vida. Nós fomos chamados para ver esta santificação diária. Então, tu estás a dizer que nós nunca mais vamos pecar voluntariamente? Afirmo que sim, nós nunca mais pecamos. Se eu sei que é um pecado, vamos ser sinceros. A maioria de nós peca voluntariamente dia após dia, a menos que tenha este conhecimento que está aqui. Versículo 11, nós vemos que o caminho é estreito e a porta é apertada. Mas veja o que é que diz em 2 de Pedro 1:11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino dos céus. Amados, isto tem muito para nós sabermos, tem muito para nós vivermos. Eu gosto muito do livro de Romanos porque ele fala sobre o verdadeiro Evangelho. Mas não fala sobre o resto, fala. Mas Romanos é explícito a explicar-nos. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Eu vou então orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, agradecemos-te e agradeço-te verdadeiramente, Pai, pela oportunidade que Tu nos dás dia após dia de estarmos na Tua Palavra. Eu peço que as pessoas que estão aqui
sejam mais interessadas na Tua Palavra, estejam mais interessadas na Tua Palavra do que qualquer outra coisa, porque nós sabemos que a Tua Palavra é verdadeiramente libertação. A Tua Palavra é a única coisa que liberta, e a Tua Palavra faz-nos conhecer o Teu Filho amado. E a Tua Palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e também diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é nesta liberdade que nós queremos andar. Não para sermos livres de maneira, eu sou tão livre, tenho tanta graça Tua, Pai, que eu vou continuar a pecar. Isto é falsidade. Faz-nos permanecer verdadeiramente na Tua Palavra, para que dia após dia vivamos em obediência. A nossa carne pode não querer, nós podemos não querer, mas nós vamos e nós fazemos. É para a Tua honra e glória que fazemos, e não para apenas fugirmos do inferno, ou apenas dizermos que somos cristãos. Isso não interessa para nada se nós não demos glória a Ti somente. Então toda a honra e glória sejam somente para Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, então se agora é Romanos 6, diz assim, nós sabemos que vivemos na época da graça. O que é essa graça? Nós vemos assim em Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Eu vou continuar a ler. Ou seja, vamos permanecer no pecado, visto que a graça superabunda ao pecado? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Amados, isto é uma coisa que muita gente não sabe, mas quando nós decidimos ser batizados, nós dizemos que estamos a rejeitar toda a velha vida, para que sejamos novas criaturas. Então eu fui batizado há 10 anos atrás e eu vivi 8 anos, ou 7 anos, ou 6 anos, ou há pessoas de 30 anos, completamente fora de Cristo. Então o batismo não foi verdadeiro. Então isso não tem problema. Não tem problema, eu digo-vos, porque quando nós somos limpos, quando nós somos batizados, então só temos que limpar uma coisa, que são os nossos pés, a maneira de andarmos, ou seja, a palavra que diz como é que nós vamos andar. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Jesus Cristo, com Ele, pelo batismo na morte. Então as pessoas dizem, eu sou batizado, agora sim, tu estás morto para as tuas ofensas, tu estás morto para a tua concupiscência, estás morto para a tua iniquidade, é para não fazer mais. Nós vemos aqui versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. É suposto que nós vivamos esta vida plena, sermos bem-aventurados em Cristo Jesus. E isto só vem através da palavra. Então nós vamos nos deparar com muitas coisas, que é, eu quero viver a Cristo, eu já sei disso, eu posso até já estar em Cristo há 30 anos ou há 40 anos, mas eu continuo nos meus pecados, eu continuo com vícios, eu continuo com tudo isso. Porquê? Se eu quero verdadeiramente Cristo, porquê que eu continuo com isso? Então nós vemos no capítulo 7 agora assim: não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Ou seja, nós deparamos com uma coisa, que é nós queremos fazer a vontade de Deus, mas nós não fazemos. A lei tem domínio sobre nós enquanto nós vivemos. Aqui foi falado que muitos de nós não sabem o que é que Deus vê em nós. A questão não é Deus vê em nós, é nós vermos a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Ele já amou. Mas nós não temos o amor de Deus se nós não estivermos nele. Isso é muito agressivo, mas é exatamente isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Deus ama o mundo que envia o seu Filho. A Bíblia não diz isto. A Bíblia diz, Deus amou. O ato de amor já está aqui. Então nós só temos que ir para Ele. Toda a gente que está em Cristo Jesus está guardado nele nos lugares celestiais. Ressuscitará no último dia, sim, para a vida eterna. E uma coisa que é o reflexo da vida, ele deixa de cometer pecado voluntário. Por isso é que nós temos que caminhar para a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Creio que no último fim de semana houve alguém que disse isso, creio que foi o André. Amados, e isso é verdade, sem santificação ninguém. O que é que Pedro diz? Sede santos porque eu sou santo.
Nós temos que ser santos. E depois, acho engraçado quando nós vemos na Bíblia que nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos fazer mesmo. Em Romanos 7 diz assim, então, ele diz que a lei, as pessoas que vivem na lei, o que é que isso significa viver na lei? Através da nossa própria carne. Há muitas pessoas que querem chegar a Deus pelas próprias obras. As próprias obras servem para refletir a nossa salvação em Cristo Jesus. As obras não nos salvam, as obras mostram em quem é que nós estamos. Assim, meus irmãos, versículo 4 de Romanos 7, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então nós devemos morrer para dar fruto para Deus. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então há aqui uma novidade. É que nós vamos servir em novidade de espírito. Nós vamos estar numa nova vida. Porque somos novas criaturas. Por que isso acontece então? Que diremos, pois? É a lei pecado, visto que a lei é uma coisa agressiva? E ele diz, de modo nenhum é pecado. E Paulo continua e diz assim, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Amados, qual é o pai que diz a um filho assim, filho, tu não podes fazer isso? E qual é o filho agora que diz, pai, mas eu vou fazer aquilo, e vai querer. Porquê? Porque o pai disse apenas que não podia. Se o pai se calhar nunca tivesse falado naquilo, o filho nunca quereria fazer o mal. E nós somos assim. Os seres humanos são todos assim. A Bíblia diz que não há um homem bom sequer, nem não só. Então nós somos todos dependentes de Deus. Quando eu quero chegar a Deus por mim próprio, eu estou a pecar. Mas tu estás a querer chegar a Deus, sim, mas é por mim próprio. E se é por mim próprio, é palha, nada. Não vale de nada, é vão. Nós vamos ver isto aqui. Ouçam, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, assim como um filho, que o pai diz assim, versículo 8, assim como um pai diz assim, não ponhas a mão na tomada, na ficha. Não ponhas ali a mão. O filho vai e quer pôr a mão. E o pai tem que tirar o filho dali. Porquê que isso acontece? Todo ser humano é assim. Se Deus diz assim, não peques, o ser humano vai querer pecar. Não cobiças, o ser humano vai fazer o quê? Cobiçar. Então nós vemos que ao ser humano é impossível. Toda a lei do Antigo Testamento mostra isto. Ela serviu para nos mostrar isto. Que nós somos completamente falhos. Nós não valemos nada se nós estivermos em Cristo Jesus. Por isso é que a Bíblia diz, quem perde a sua vida, ganha-la. Porquê? Porque aí é que está a verdadeira vida, em Cristo. Amém. Versículo 9 diz assim, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Ou seja, um filho, ele não sabe que aquilo faz mal. E o filho está há 10 anos na casa, nunca olhou para a ficha na vida. Mas a partir do momento em que o pai diz assim, não podes fazer isso, aí vivifica. Aquilo, eu não posso fazer aquilo, então eu acho que eu vou fazer aquilo quando o meu pai não estiver a ver. Eu quero mesmo que vocês entendam que nós somos assim. Todo ser humano, não é uma criança de 3 anos, um idoso de 94 é igual. É isso que eu estou a dizer. Nós somos assim. Versículo 11 diz assim, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então nós vemos a palavra de Deus é santa, pura, imaculada, justa, boa, agradável. Mas então Paulo diz assim no versículo 13, logo tornou-se-me o bom em morte, visto que a palavra é boa e a palavra diz não peques. Então isso fez com que eu pecasse ainda mais? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Ou seja, o pecado
para se mostrar melhor e maior do que eu, dominou-me. Então, quando nós vemos assim, não faças isto, não faças aquilo, isso leva-nos a viver em pecado. Então, há muitas pessoas que não se livram disto. Há pessoas que não se livram disto. E eu digo-vos verdadeiramente, a maioria extrema das pessoas está aqui neste ponto. Ela quer e não faz. Porque versículo 14 de Romanos 7, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Há bocado o André disse, há bocado o André disse que Deus quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito? Volto a dizer, não é um sentimento. Dizer que o Espírito Santo é um vento ou um sentimento, isso é contra a Bíblia. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele habita naqueles que realmente estão em Cristo Jesus. 24 horas por dia. Faz com que aquela pessoa não peque mais na sua vida. Nós estamos a ver aqui algo extremo. Essa reconciliação prometida por Deus e que Ele fez pelo seu Filho amado é para viver hoje. Essa reconciliação é possível. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Nós vamos ver aqui algo tremendo mesmo. Versículo 15 diz assim: porque o que faço não aprovo, ou seja, não quero isso. Pois o que eu quero mesmo, que é servir a Deus, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Ou seja, o que eu não quero cometer pecado, isso eu faço. O que eu quero servir a Deus, isso eu não faço. Mas o que é isto? Esta é a realidade do ser humano. Versículo 16 diz: e se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa. Ou seja, se a lei diz não peques, e se eu não faço a lei, mas eu quero fazer, eu digo, a lei é boa, mas eu não consigo fazer a lei. Eu não consigo cumprir isto. Eu não consigo estar em Cristo. Então nós vemos assim, versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu desejo carnal, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então nós vemos que isto é o que acontece no homem. No ser humano é isto que acontece. Nós queremos fazer o bem, mas nós não conseguimos realizar o bem. Então aí começa a haver o desespero. Como é que eu vou realmente viver a Cristo Jesus? Como é que eu realmente vou fazer isso? E começa mais desespero. Por isso é que há muitas pessoas nos dias de hoje que se suicidam, perdem a esperança. E realmente isto ao homem é impossível, amados, mas a Deus é possível. Estão a entender o que eu estou a dizer? Glória a Deus. Então Paulo, ele explica exatamente o que acontece com o homem no versículo 21. Ele diz assim: acho então esta lei em mim. Para quem não sabe, lei é a nossa obediência, ok? Nós podemos obedecer à lei da carne ou à lei do Espírito. E nós vamos ver isso agora. Essa obediência. Nós temos que andar na lei. É obrigatório. Nós temos a lei aqui nos dias de hoje. A Sara é advogada, com certeza poderia explicar isto melhor que eu. Mas aqui eu posso explicar isso. Se nós não andarmos em obediência, nós desobedecemos à lei. Então como é que nós, que somos carne, vamos obedecer inteiramente a Deus? Amados, versículo 22 diz: porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Todos nós que estamos aqui somos, pelo menos dizemos-nos cristãos. E nós queremos isto, nós queremos viver isto. Versículo 23 diz: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então não há, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo. Então de onde é que vem essa liberdade? De onde é que vem essa liberdade? Paulo até diz no versículo 24: miserável homem que eu sou. Porquê? Porque eu quero cumprir, mas eu não consigo cumprir. Então aqueles que querem realmente estar em Cristo, eles
eles deparam-se um dia na sua vida com esta realidade. E isto aqui, amados, nós vemos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque eu quero obedecer a Cristo, mas eu não consigo obedecer a Cristo. Como é que eu vou fazer isto? Versículo 25 diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele diz: ok, eu não consigo obedecer, então o que é que eu faço? Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Então Paulo disse assim: olha, é impossível eu obedecer totalmente a Deus, então eu dou graças a Jesus, não é? Porque eu obedeço a Deus com o meu interior, mas a minha carne ela peca dia após dia. E há muitas pessoas que param aqui na sua vida, que é: eu sou cristão, eu erro, mas arrependo-me e está tudo bem. Vamos ver se isso é assim, se nós vamos parar aqui na vida ou se Deus nos diz para continuar. Capítulo 8 mostra assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui nós já conseguimos ver uma luz. É o andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Aqueles que estão em Cristo Jesus andam segundo o Espírito. Não andam segundo o sentimento. Não andam segundo o que o seu coração quer. Andam segundo o Espírito. E nós vemos o que é o Espírito. Quem é o Espírito? A total obediência à palavra, essa mostra quem é o Espírito. O Espírito dá fruto. Nós fazemos obras. Nós temos que ser boa terra. Porque se nós não formos boa terra, então não daremos fruto. Vocês sabem a parábola da semente? Só a quarta semente é que realmente deu bom fruto. Porquê? Porque era boa terra, porque foi colocada em boa terra. Nós não temos que fazer obras para alcançarmos algo. Nós temos que ser a boa terra para que o fruto, para que a semente do Espírito Santo, a semente da palavra, dê bom fruto. E isso é para a glória de Deus, não é por nossa causa. Então eu digo-lhes verdadeiramente: aquilo que acontece, eu vou tirar o microfone para que vocês me ouçam. Aquilo que acontece é que nós passamos de uma parte da nossa vida em que nós queremos fazer a vontade de Deus, e provavelmente a maioria das pessoas quer fazer a vontade de Deus, mas depois não faz a vontade de Deus. E porquê é que isso acontece? Porque nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Eu quero-vos dizer verdadeiramente que nós não conseguimos fazer. Então, porquê que há verdadeiros cristãos e porquê que há falsos cristãos? Porquê que há verdadeiros evangelhos e há falsos evangelhos? Em Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, só aqueles que andam segundo o Espírito é que realmente estão em Cristo Jesus. Não os que andam segundo a carne. Mas isso significa o quê? Que é por causa do meu pecado? Não é só por causa do teu pecado. Há bocado nós falámos aqui sobre uma coisa, que foi o pecado. Qual é a raiz do pecado? Esse é o problema. As pessoas tentam tirar vários pecadinhos e não querem tirar o pecado da sua vida. Eu tenho o pecado de fumar, eu tenho o pecado de beber, eu tenho o pecado de ver pornografia, eu tenho o pecado de cobiçar a mulher do outro, eu tenho o pecado de falar mal do outro. Então as pessoas tentam tirar vários pecados da sua vida. E o que acontece é isso. É que tira um, acha-se o melhor e é para a glória dele. E depois acaba por ir para o inferno, porque ele não está a fazer por Deus, ele está a fazer por ele mesmo. Então quando nós realmente estamos em Deus, quando nós realmente permanecemos nele, nós não tiramos pecadinhos. O pecado acaba na nossa vida, porque nós estamos como mortos em obediência. Estamos como mortos. Quando nós decidimos ser batizados, nós dizemos: eu quero morrer para Cristo Jesus. Porque se nós não morremos para Cristo Jesus, nós vamos para o inferno. Sabiam disto? Mesmo que nós queiramos estar em Cristo Jesus, e se nós não estivermos em Cristo Jesus, então nós vamos para o inferno. Então aqui não interessa o meu querer. Não interessa o meu querer. Interessa que nós fomos libertados por Deus. O meu querer é vago. O meu querer é vão. Reparem que eles queriam agarrar na arca para ela não cair. Nós faríamos isso. Eu faria isso. E o que é que acontece? Eles morreram. Porque desobedeceram a Deus. Saúl, 1 Samuel 13, 1 Samuel 15, nós vemos isso. O povo quer estar em Cristo. Ele fez sacrifícios. Deus disse assim: não tragam nada daquele povo. Matem toda a gente. E eles trouxeram o melhor para se sacrificar a Deus. E Deus castigou-os por causa da desobediência deles.
Eu vou ajudar aquela mulher que ela estava a precisar. Coitada, eu sou homem, vou ajudar aquela mulher, eu vou estar sozinho com ela. Passado 2 semanas estou a trair a minha mulher. Porquê? Porque eu fiz algo que não é para Deus. Um homem ajudar uma mulher, glória a Deus, mas que tenha sempre companhia. Nós não somos o supra-sumo da santidade. Deus é a santidade. E Deus diz assim, o homem que perde as suas ovelhas e depois encontra, ele junta os seus amigos. A mulher que perde o seu dracma, o seu dinheiro, e depois encontra, junta quem? As suas amigas. Essa mistura que nós vemos no dia de hoje, ela não é santidade. Ela é sexual, ela é sensual, é deste mundo. E nós vemos nos dias de hoje o quê? Tudo o que são redes sociais, tudo o que é este mundo, é isso que causa. Causa-nos a estar neste mundo. Então nós deparamos com uma realidade que para nós é impossível. É impossível a um homem, aqui eu falo aos homens, qual é o homem que consegue sair do pecado de pornografia? Nenhum consegue. Então nós temos verdadeiramente isto na nossa vida, é que nós deparamos com esta realidade. O que é que acontece então? Qual é a mulher que consegue realmente não cobiçar o que a outra tem? Nenhuma consegue. Nós olhamos sempre, as mulheres olham sempre de alto a baixo. Eu estou a falar em termos diferentes porque são diferentes, sim. O homem tem um lugar e tem pecado que a mulher não tem. A mulher tem lugar e tem pecado que o homem não tem. E nós não entendemos isto. Nós continuamos na nossa vida. Nós continuamos na nossa vida que nada é. Então nós vemos assim em Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vemos que a condenação não é para aqueles que querem Cristo Jesus segundo a carne. Eu vou estar na igreja todo dia, eu vou estar a orar todo dia, porque assim eu vou conseguir alcançar o que eu quero para a minha vida. O problema é esse. Já não é mais o que tu queres para a tua vida, é o que Deus quer para a tua vida. E nós enganamos, nós fazemos-nos falsos cristãos. E ouçam com atenção o que diz em 1 João, eu coloquei aqui. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. Então aquele que comete pecado, comete iniquidade. Será que nós entendemos que está a falar para toda a gente, quem comete pecado, comete iniquidade? E bem sabeis que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Não é o pecadinho que nós temos. Eu tenho o pecado, eu todas as noites, quando ninguém está a ver, eu vou ao meu computador e vejo pornografia. Porquê que eu falo tanto disto? Porque esta é a realidade que a maioria dos homens está a passar, mas não diz. É o pecado escondido. Esse leva para o inferno. Porque é pecado. Não tem a ver com aquele ou o outro pecado. É pecado. E as pessoas tentam lutar com as suas próprias forças e depois caem no pecado. Eu não sei se vocês sabem de alguém que tentou ajudar a outra pessoa e acabou em pecado, mas com certeza devem saber. Porquê? Porque tentou com as suas próprias forças. Então nós vemos, qualquer que permanece nele não peca. Está em 1 João 3. Qualquer que permanece nele não peca. Então porquê é que nós continuamos a pecar? Porquê é que nós não obedecemos a Deus? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Não sou eu que estou a dizer isto para vos escandalizar, mas eu digo-vos, não vos escandalizeis, porque isto é a palavra de Deus. Então nós vemos que quem comete pecado é do diabo, quem pratica justiça é justo. Quem está nele não peca. E isto é verdade, isto dá-nos ainda... Como é que é possível então eu vou pecar sempre? Não. Há uma coisa que a maioria das pessoas desconhece e que procura a vida toda e não encontra. E nós vamos ver isto aqui. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Isto não são as minhas notas. Isto diz em 1 João 3. 2 João diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Versículo 8 de 2 João diz, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Olhai por vós mesmos, examinai-vos a vós mesmos, como diz em 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois tome deste pão e beba deste cálice. Não está a falar do cálice e do pão que nós tomamos na ceia apenas, está a falar do nosso dia-a-dia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Qual de nós é que realmente quer estar em Cristo Jesus? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ouça com atenção. Versículo 9 de 2 João 1.
Diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então estamos a falar, aquele que pode estar em Cristo e que diz estar em Cristo, mas se continuar a pecar regularmente, volta a falar que é pecado voluntário. Nós não somos perfeitos. Estou a falar aquele pecado que nós sabemos que é pecado e nós continuamos a fazer. É este pecado que está a ser condenado em Hebreus 10. Por exemplo, em Tito diz, se aquele que está a desobedecer à palavra de Deus 2, 3 vezes quer continuar aí, Hebreus 10 nós vemos o quê? Já não há remissão para os seus pecados. Ele negligencia a Cristo, que morreu por ti e morreu por mim. Então nós temos que estar a tomar muita atenção a isso, porque é suposto nós termos uma vida santa, mas é impossível ao homem ter uma vida santa. Então nós vemos como é que ao homem, que aí já não será ao homem, nós temos essa vida santa. Continuando aqui, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Romanos 8 diz, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida, então nós vemos que o problema aqui não é a lei. Qual é que é a lei? Qual é que é a lei? Esse é o problema maior. Hoje estão aqui antes, não precisam de colocar aqui. Romanos 6, versículo... Pode colocar. Romanos 6, versículo 14. Diz, porque o pecado... Ouçam com muita atenção, eu peço-vos verdadeiramente. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Este é o objetivo. O pecado não tem domínio sobre nós. Versículo 15 diz, pois quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então podemos pecar, visto que estamos debaixo da lei, da graça. Como nós estamos debaixo da graça, podemos pecar então. É o que Paulo diz isto. Ele diz isto para que nós... Porque nós fazemos essas perguntas. Nós perguntamos assim, então nós podemos pecar porque Jesus já fez tudo, então eu habito na graça, então glória a Deus. Amados, nós não fomos para negligenciar a Cristo, nós fomos para obedecer a Cristo. Versículo 15 diz, de modo nenhum vamos continuar a pecar. De modo nenhum. Versículo 16 diz, não sabeis vós... de Romanos 6, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou seja, se eu me apresento por servo à lei deste mundo, eu obedeço à lei deste mundo. Se eu apresento-me por servo à lei de Cristo, então eu apresento-me e faço a lei de Cristo. Então existe essa diferença aí. O que é apresentar? O que é ser servo? É ser escravo. Se eu me apresentar, se eu for escravo das coisas deste mundo, então eu vou para a morte. Se eu for escravo das coisas que há em Cristo Jesus, então eu vou para a vida. Então nós temos que escolher a quem é que nós queremos ser escravos. Porque é impossível ao homem ser totalmente livre. Mas a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Mas o homem é escravo de Cristo Jesus. Para que usufrua da liberdade que Ele fez. Se Jesus Cristo, quando veio a este mundo, Ele construiu uma casa aqui. Ele construiu a sua casa, que é a sua justiça, a sua lei. Se Ele construiu uma casa aqui, por que é que nós queremos estar ao seu lado ou olhar para Ele para construir uma casa igual? Isso são as próprias obras do homem. Só que essa casa que nós construímos é falha, ela não vale de nada. Só que a casa de Cristo Jesus é pura, ela não se destrói. Então nós temos que habitar nessa casa. Só isto. Nós não temos que fazer outra casa. Então ao homem o que é que acontece? Nós temos que fazer várias coisas. Não, eu quero ser santo como Jesus como Deus é santo. Então eu faço as coisas à minha maneira. Isto é santidade? Deve ser. Então eu vou ser santo mesmo. Para que as pessoas vejam quanto santo eu sou. Isso não vale de nada. Todo o homem é falho. Todo o homem vai para o inferno se não tiver a Cristo Jesus. Há músicas que dizem como restitui tudo o que era nosso. Ou restitui tudo que é seu. Tudo que é seu. O que é meu é eu merecer o inferno. Queres mesmo restituir tudo o que é teu? Eu mereço o inferno. Toda a gente que está aqui merece o inferno. Foi a graça de Deus que nos tirou disso. Então não é aquilo que nós merecemos, é aquilo que não merecemos. Como é que uma pessoa pode cantar restitui tudo o que é seu e depois diz que está na graça de Deus? Não é restituir então. É dá-me essa graça, porque sem ela eu vou para o inferno. Agora em Romanos 8, versículo 3 diz, porquanto o que era impossível à lei, ou seja, a lei da carne, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, como nós, em semelhança da nossa carne, pelo pecado, ou seja, pela vivência neste mundo, matou o pecado, condenou o pecado que estava neste mundo.
Amados, então nós podemos ver uma coisa. Isto é maravilhoso. Então existe esperança sim, não para aqueles que buscam a Deus pelas suas próprias obras, mas para aqueles que estão em Cristo. Isto é maravilhoso. Esta é a verdadeira liberdade para a qual Cristo nos quer libertar. Vejam aqui, versículo 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então a justiça da lei se cumpre em nós porque Cristo já fez. Ele já construiu aquela casa. Então eu vivo naquela casa. Eu não tenho que fazer mais justiça. É impossível. É impossível. O Antigo Testamento todo mostra isso. É impossível ao homem fazer isso. Versículo 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui está a grande diferença. É que ao homem que anda segundo a carne, mesmo que queira alcançar Deus segundo a carne, ele vai morrer, ele vai para o inferno. Esta é a realidade. Não dá para esconder isto. Está na Bíblia. Só que ao homem que vive segundo o Espírito, ele um dia vai dizer assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso é uma coisa que infelizmente nós não estamos a entender nas nossas vidas. Eu quero continuar no pecado, eu quero continuar a fazer a minha própria vida. Amados, é difícil se nós lutarmos com as nossas armas, mas a arma de Deus é muito mais, e aí já se torna fácil, já se torna possível. Ouçam, versículo 4 então diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, Deus enviou o seu Filho. Versículo 3. Versículo 4 agora: para que se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Então nós temos que andar segundo o Espírito. Ok, o que é que isso significa, andar segundo o Espírito? Eu quero fazer a vontade de Deus. Então o que é que significa andar segundo o Espírito? É eu estar aqui, colocar-me de joelhos. Isso é uma boa atitude, mas isso não quer dizer que estás em Cristo. Isso não quer dizer que estás em Cristo. Já vi muitas pessoas, eu já fiz isso, pôr-me de joelhos para pedir algo para mim, não para a glória dele. Então isso não interessa, quando nós colocamos de joelhos e tudo mais, é bom sim se estivermos em Cristo, mas se for para a nossa vanglória, não interessa para nada. Cristo vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidades. Ele não vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que não coloqueis de joelhos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidades. Então isto é muito agressivo. Isto é muito agressivo, mas esta é a realidade. Existe isto. Esta é a lei do homem. A lei do homem é esta. É que está destinado ao inferno. A lei do homem é esta. É que vive na sua própria concupiscência. Então há esperança sim. Mas não pelo homem, mas sim por Cristo. O que eu estou a dizer então é que temos que habitar segundo o Espírito, porque ao homem é impossível. O que é que significa habitar segundo o Espírito? Orar em línguas estranhas? Significa o quê? Cantar louvores o dia todo? Não. A Bíblia fala, Deus é Espírito. Então importa que aqueles que o adorem em Espírito. E é verdade, Deus não quer saber se nós vamos buscá-lo em termos carnais. Deus quer que o adoremos em Espírito. Então, nós estamos a ver. Há esperança sim para aqueles que estão no Espírito e não aqueles que estão na carne. O que é que isso significa? Eu estou a dizer que se nós andarmos segundo a carne, mesmo se eu quiser buscar a Deus segundo a carne, eu vou estar a habitar em Romanos 7, que diz: miserável homem sou eu. Mas então há esperança, e isso é no capítulo 8 que nós vemos em Romanos. Versículo 5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se, ou seja, para as coisas do Espírito. Então nós vemos essa diferença. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas tem a ver para onde nós vamos, para onde nós nos inclinamos. Estão aqui dois caminhos, ok? Um caminho vai dar à salvação e o outro caminho vai dar ao inferno, ok? Para não confundir as pessoas, estão aqui dois caminhos. O caminho vai dar ao inferno, este caminho todo vai dar ao inferno e este caminho aqui vai dar à salvação. Eu posso escolher para onde é que eu vou me inclinar, para a salvação ou para o inferno. Eu posso escolher isso. Deus dá-nos essa oportunidade para nós escolhermos. Para o inferno, que é gigante, ou para Deus, que é apertado. O que é que significa isto? Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Não importa nós dizermos que somos cristãos, se continuamos a pecar regularmente o mesmo pecado. E depois vão as outras pessoas dizer, por exemplo, temos falado muito sobre ansiedade. Em Filipenses 4 está a dizer o que é que acontece com a ansiedade. Só que nós não queremos obedecer à Bíblia, queremos sim. Um comprimido é mais fácil. Se eu tomar um comprimido para a ansiedade, eu já estou bem.
A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Queres obedecer à Bíblia? Não estejas inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições, aquilo que tu pedes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como é que elas são conhecidas diante de Deus? Pela oração e súplica, com a ação de graças. A ação de gratidão é, Deus, obrigado, então eu vou fazer em conformidade. A ação de graças é uma ação. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, excede o teu entendimento, excede o teu entendimento, excede o meu entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então nós aí vamos ter o quê? Paz, que excede todo o entendimento. Nós vamos estar tranquilos na nossa vida, independentemente da circunstância. A Bíblia diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Então nós sabemos uma coisa, há pessoas com mais tendência a estarem inquietas do que outras. É verdade. Mas isto é para todos. Isto é para todos. Da mesma maneira que a outra pessoa que tem mais facilidade de estar calma, tem outro problema que a outra pessoa não tem. Então, nós vemos que isto é para todos. Isto é para todos. Ouçam com atenção aqui. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, nós sabemos que não é por causa daquilo que nós fazemos, é para onde nós vamos. Porque Jesus já fez tudo. Então, nós só temos que habitar nele em obediência. Isso significa que nós temos que sim mortificar a carne. Isso significa que nós temos que sim mortificar a carne. Isto faz tanta confusão às pessoas. Eu digo-vos que houve pessoas que disseram para eu me calar quando eu estava a falar estas coisas. Vocês sabem porquê? Porque eles disseram que eu estava a pregar a lei. E na verdade estou. A lei do Espírito de vida. Não é a lei do Antigo Testamento. Esta é a diferença. Aqueles que estão segundo o Espírito, eles vão viver em Cristo Jesus. Então nós temos que nos inclinar, temos que mortificar a carne. Mas ouça com atenção o que diz aqui em Romanos 8, 13. 12 e 13. De maneira que, irmãos, somos devedores. Nós devemos então, não à carne, para viver segundo a carne. Então nós somos devedores a quem? A Deus verdadeiramente pelo Espírito. Versículo 13 diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se nós vivemos segundo a carne, morremos. Se eu quiser chegar a Cristo Jesus segundo a carne, eu vou morrer. Porque é segundo a carne. Então, faz uma coisa. Isto mostra claramente que o homem, quando vive segundo a carne, ele morre, independentemente de para onde ele está a ir. Se eu estiver a ir para Cristo Jesus, mas por mim, por causa das minhas coisas, e não pelo Espírito, eu vou morrer. Eu vou para o inferno. A sério. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos por causa disto. É por causa disto. Então nós vemos no versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, as obras do corpo, então vivereis. Ok? Então aqui mostra-nos aquilo que nós vamos fazer. Nós temos que sim mortificar as obras da carne pelo Espírito. O que é o Espírito? Nós sabemos que o Espírito é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o Espírito. Nós só vamos ter o verdadeiro entendimento de Deus, do seu Filho, que nos liberta verdadeiramente quando estamos na Bíblia. Em vez de nós queremos estar a ver várias coisas na internet, em vez de nós queremos estar a ter respostas de coisas que nós não entendemos na Bíblia, na internet, porquê é que não falamos com o Espírito? Porquê é que não falamos com Deus, para que Deus nos revele através do seu Espírito Santo? A Bíblia diz que tudo o que nós pedimos ao Pai, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, as palavras é prática. As palavras é prática. Hoje estão aqui versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se eu quiser chegar a Deus pela minha carne, eu estou inimigo de Deus. Isto faz confusão, mas é verdade. Então eu tenho que me chegar a Deus pelo Espírito. Nós vemos que quando os judeus, eles disseram assim, Senhor, mas então quem é que se pode salvar? Se os ricos não se podem salvar, então quem é que se pode salvar? Porquê é que ele disse isto? Porque no Antigo Testamento, quem estava em Deus tinha muita riqueza física. Na lei do Espírito de vida, no Novo Testamento, não se pode ver pela riqueza. Não se pode ver pela riqueza. Então disseram assim, se aquele homem que é rico não se pode salvar, quem é que se pode salvar? E Jesus diz, agora tu chegaste ao sítio certo. Ninguém se pode salvar. Ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então nós vemos isto, é que não é pela carne, não é pelo que nós fazemos, é por viver isto. Mas então se nós vivemos isto, fazemos pela carne. Não. Isto é o Espírito. E se nós nos inclinarmos para o Espírito, então nós vamos viver. Nós vamos ter domínio total sobre o pecado.
Então nós vemos que o temor do Senhor é coisa que nos falta no dia de hoje, não é? Nós não tememos a Deus. Nós dizemos uma palavra qualquer, blasfemamos e não sabemos o quanto isso é mau. Para nós não é mau, blasfemar não é mau. Mas nós dizemos misericórdia. Não tem problema dizer misericórdia, mas a que é que está ligado? Quando nós dizemos assim, meu Deus, e é uma coisa incrível que está na loja, nós estamos a blasfemar. Nós não temos que estar no padrão deste mundo. Nós temos que ver o padrão de Deus. Se Deus diz que blasfémia é algo terrível, por que é que nós vamos continuar a blasfemar? Porque estamos neste mundo. Então nós vemos esta esperança, é que ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. Se nós não estivermos em Deus, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós vamos literalmente morrer. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, obedecendo à sua palavra, reparem, porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, então vivereis. Então significa que nós temos que mortificar as obras do corpo, ponto final. Mas é pelo Espírito, ou seja, pela Bíblia Sagrada. Deus, dá-me a tua graça, Deus, para que eu consiga fazer a tua vontade. Deus, faz com que eu faça a tua vontade, porque só tu és capaz. Em Mateus 6, há umas versões, inclusive é esta, que tem, não nos induzas à tentação. E erroneamente mudaram esse versículo e colocaram, não nos deixes cair em tentação. Que está certo, nós pedimos a Deus para não nos deixar cair em tentação. Mas o que é que significa não nos induzas à tentação? Significa que Deus endurece o coração de quem quer e amolece o coração de quem quer. Ele tem soberania. E é isto que nós temos que focar. Para terminar aqui. Eu vou dar uma passagem aqui para vocês entenderem. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Escravidão, do que é que isto fala? Fala da escravidão deste mundo. Fala da escravidão deste mundo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Qual o temor de Deus? Não, o temor deste mundo. É o temor deste mundo. Nós temos que estar em Cristo para termos o temor de Deus e não o temor deste mundo. Porque nós podemos escolher, ou nós obtemos o temor deste mundo, ou seja, tememos este mundo por não estarmos em Deus, ou tememos a Deus e não estamos neste mundo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual reclamamos, Abba, Pai. Então é Abba, Pai, porque o obedecemos. Abba, Pai, porque estamos nele. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Passando aqui mais à frente, diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Teremos aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Não é o que Jesus diz? Então nós temos que permanecer nele. Porque a ardente... Ouça, este versículo aqui tocou verdadeiramente no meu coração e tenho a certeza que vai tocar nos vossos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectação, ou seja, esta criatura, o mundo todo, ela espera a nossa manifestação. Ela espera a nossa manifestação, ela espera sair do pecado. Todo mundo, ela quer sair do pecado. Isso é uma coisa que nós não entendemos. Este mundo espera que nós nos manifestemos a eles, porque a criação ficou sujeita à vaidade, ao pecado. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, nós vemos então que este mundo espera que nós nos manifestemos a ele. Na realidade, na verdade, este mundo quer. Mas nós temos que ver que este mundo foi sujeito à vaidade. Então, se nós não somos diferentes deste mundo, por que é que este mundo espera por nós? Então é isso, nós temos que ser totalmente diferentes. Em vez de queremos buscar a Deus pela nossa própria luta. Por isso, eu agora vou dar um exemplo aqui, acabando de ler. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Então nós vamos ser libertados da servidão da corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gemi durante anos. Porque eu continuava no pecado. Eu digo-vos verdadeiramente, se vocês estão a cometer pecado regular,
o mesmo tipo de pecado regularmente, ou seja, vocês sabem que estão a cometer o pecado e continuam lá, não esperem que Deus vos vai livrar se vocês não caminham para Ele como Ele quer. Ele não livra se vocês não caminharem como Ele quer. Da mesma maneira que os outros que fizeram a sua vontade, a vontade que estava no seu coração, desobedeceram a Deus. Deus livra-nos sim, totalmente. Temos domínio total sobre o pecado quando nós habitamos nele, pelo Espírito, pela graça que há no Espírito. Então nós não temos que construir uma casa como toda a gente quer. Deus, olha para mim, estou a construir esta casa, é muito difícil. Não, nós temos que habitar na casa de Deus. Nós temos que habitar naquilo que Jesus já fez. E nós só recebemos isso quando nós estamos em Cristo. Agora eu falo verdadeiramente, obviamente que há pessoas aqui com pecado e não conseguem largar, seja qual for. Isso é muito normal haver numa congregação, mas eu digo-vos, há esperança se estiverem em Cristo. Se vocês continuarem no pecado, vão morrer, porque Jesus vai dizer, aparta-te de mim, tu praticas iniquidade. Então nós temos que estar em Cristo e fazer a sua vontade. Domínio próprio é um dos dons do Espírito. Qual de nós é que tem, verdadeiramente? Aqueles que andam no Espírito. É possível sim, é possível sim. Lembrem-se que o amor de Deus não é um sentimento, mas sim guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma coisa assim, eu posso verdadeiramente responder em privado sobre essa pessoa, em relação a essa pessoa. Eu posso responder mesmo, para que vocês entendam que nós fomos chamados para livrar-nos de todo e qualquer pecado. Porque isso dá glória a Deus, isso dá graça a Deus. E aí, então, nós somos filhos de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Certo? Mesmo terminar. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que busca a Deus entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, ou seja, aquele que obedece à Bíblia, aquele que está na Bíblia, não para se sentir peso, mas para ter essa liberdade. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em Teu nome não expulsamos demónios? E então, Jesus diz assim, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidades. É suposto fazermos isto. Não por nós mesmos, eu volto a dizer. Eu volto a dizer aqui, eu poderei responder a quem me fizer esta pergunta. Como é que eu saio, então, do pecado? Eu estou a responder aqui, mas se alguém não entendeu e quer entender, pode sim falar. Deus seja louvado. Amém.